Salve galera, beleza? Eu sou o Hydra e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Começando do Zero em Red Dead Online aqui no canal. Parte 3 hoje. Se você não assistiu a parte 1 e a parte 2, eu vou deixar no comentário fixado. Não perde, porque esta é a melhor série aqui do canal. Vocês aprendem muito assistindo estas gameplays das sextas-feiras. Toda sexta-feira a partir das 8h15 tem vídeo desta série Começando do Zero aqui no canal. E hoje é o dia de adquirir o primeiro ofício no jogo. Então parte 3, o primeiro ofício. É muito importante que vocês saibam qual o primeiro ofício vocês devem escolher no jogo, e eu tô aqui para ajudar vocês nisso. Afinal de contas, o meu objetivo com esta conta vocês já sabem, é começar do zero e conquistar tudo que o jogo tem a oferecer, ou quase tudo. Aqui tá o meu alazão, o Bilu, como vocês viram no último vídeo, né? Eu comprei ele. O único estábulo que está funcionando para mim é o de Blackwater. Todos os outros estábulos no jogo estão bugados. Para mim, o único estábulo que funciona é o de Blackwater. Primeiramente, então, né, tô aqui esfolando esta antilocapra, porque vocês sabem, provisões são muito importantes aqui no jogo. Essas peles aqui a gente pode vender, se bem que eu já não preciso tanto de grana assim. Eu já vou explicar como eu consegui essas 14 barras de ouro e esses 1493 sendo iniciante. Vou passar aí alguns métodos de farm de ouro para vocês. Porque para adquirir o primeiro ofício precisamos de 15 barras de ouro. Lembrando, galera, que vai depender de vocês e o quanto vocês estão dispostos a jogar para farmar mais rápido. Se você quer ter sucesso no Red Dead Online, eu já tenho que dizer logo de início, você tem que ser persistente. Você tem que ser focado também, algo que eu sempre menciono nos meus vídeos. E alguns de vocês devem estar se perguntando o que eu fiz com esta personagem desde a última sexta-feira, desde o nosso último encontro na parte 2, começando do zero. Onde eu adquiri um dos melhores cavalos do jogo, que é o Bilu Mustang, e uma das melhores armas, que é a Evans de repetição. Também adquiri um arco para upar a minha vida. Como vocês podem ver, a minha vida está completa, galera. Eu upei a minha vida usando aquele método de farmar com arco. Farmar pontos de vida, matando inimigos com arco nas missões de telegramas às armas das bruxas. O modo as armas é muito bom para você farmar XP de vida. Em uma delas eu ainda lucrei bastante, porque tinha outros 3 jogadores e a gente conseguiu completar todas as levas. Então eu ganhei um prêmio muito legal, como vocês podem ver aí na tela. Mais de 800 dólares, uma barrinha de ouro e uma quantidade absurda de XP. Para o início do jogo eu consegui já chegar no nível 20 de personagem. E desbloqueei a nossa segunda carta passiva do nosso terceiro slot de arsenal de habilidades, que é desbloqueado no nível 20. Depois a gente vê sobre a carta de habilidade. Eu upei também o vínculo com o Bilu, cheguei no vínculo máximo, que é o de número 4. A barra de saúde e de fôlego dele está no máximo, por isso eu gosto bastante do Mustang, porque ao completar todos os vínculos você completa todas as barras ali dele, de saúde e fôlego. É um cavalo muito forte, muito resistente. O método que eu usei para upar rapidamente é aquele que eu ensinei no vídeo passado, mas vou estar passando novamente. Você conduzir o cavalo durante 45 minutos seguidos, desta forma que está aparecendo aí na tela, alcança o vínculo máximo com o cavalo, que é o vínculo 4. Então, conduziu ele, comprou o cavalo agora, conduziu ele desta forma por 45 minutos, você chega no vínculo máximo, que é o vínculo 4. Eu não estou tão preocupado com os Olhos da Morte, com o tempo ele vai upar. Eu estava mais preocupado com o fôlego e principalmente com a vida do personagem, porque a gente farma bastante e a gente mata muito inimigo, se envolve em muito tiroteio. A vida é importantíssima estar cheia, totalmente preenchida a barra ali da saúde. Aqui tem uma antilocapra. Cada vez que eu esfolo um animal eu também ganho 1 ponto de Olhos da Morte. Então é uma forma legal aí de você farmar, porque iniciante vai caçar bastante para conseguir carnes, provisões, não só iniciantes, jogadores veteranos também. Como eu ganhei bastante dinheiro jogando o modo as armas, eu tenho uma quantia aí que eu posso gastar agora em uma escopeta. Se vocês também farmarem no modo das armas dinheiro, este mês de outubro está valendo muito a pena. O modo das armas está pagando o triplo em dinheiro. Se você está assistindo essa série em outubro, faça o modo das armas das bruxas. Está pagando o triplo em dinheiro. Completar as 10 levas dá mais de 800 dólares. Se você der sorte como eu de encontrar outros jogadores no lobby, então vai ficar mais fácil. Antes eu vou passar aqui no açougueiro e vender essas peles que eu tenho. Eu gosto de vender peles boas e peles perfeitas. A gente pode estar vendendo no açougueiro para ter uma renda a mais. Olha o tanto de coisa que eu tenho para vender aqui. Como eu não tenho ofício de mercador ainda, para mim é interessante vender para o açougueiro.
Não vendam as carnes. As carnes a gente vai cozinhar nas fogueiras. Vocês podem vender aqui presas, chifres, galhadas, dentes, garras, coração de lobo. Não vendam gordura também. Gordura vocês deixem guardadas aí, porque mais pra frente no jogo a gente vai comprar alguns panfletos de munições explosivas e vai precisar de gordura. Então já vão guardando toda a gordura que vocês encontrar. Você encontra em javali, castor, pato, ganso, porcos do mato, porcos e fazões. Eles dão aí gordura animal. Coração de lobo eu vou vender porque no momento não vou precisar. Presa de sussuarana também. Pele de texugo. Garra de urso negro. Pele de coelho. Galhada de cervo, eu tenho 3. Pronto, vendi as paradas aqui que eu não preciso agora. Deixei só as carnes. Deixei a gordura também, que isso aqui sim é importante. Dá uma graninha extra no início. Recomendo muito que vocês façam isso. Aqui do lado tem uma fogueira, a gente já pode cozinhar nossas carnes também. Se você tiver carne de caça grande, que você encontra matando, esfolando jacarés, ursos, lobos, sussuaranas e panteras, você pode cozinhar com 3 tipos de ingredientes que irão reforçar até o nível 4 suas bases de olhos da morte, fôlego e vida. Se você tiver menta silvestre no inventário, eu não tenho aqui agora. Mais tarde neste vídeo ou no próximo eu mostro aí alguns locais para você encontrar menta silvestre. Mas se eu tivesse menta silvestre aqui agora, eu poderia cozinhar junto com essa carne de caça grande. E aí eu teria uma carne amarela que reforçaria a minha vida, a base da minha vida até o nível 4. Eu tenho aqui 10 oréganos e 10 tomilhos. Orégano para o fôlego e tomilho para os olhos da morte. Então eu vou cozinhar aqui, eu tenho 7 carnes e 10 ingredientes, né? 10, aliás, uma quantidade número 10 de tomilho, eu posso cozinhar 7 carnes. O jogo também oferece um panfleto na loja clandestina que você pode cozinhar 3 carnes ao mesmo tempo. O nome do panfleto é Preparo Eficiente. É bem interessante. É um dos panfletos que mais pra frente eu desejo adquirir aí no jogo porque facilita bastante na hora de cozinhar. Agora estou aqui no armeiro, como eu falei anteriormente. Eu vim aqui adquirir uma escopeta e recomendo que vocês também peguem aí a primeira escopeta de vocês. Pode ser a Pump Action. Depois eu vou trocar ela pela escopeta de cano duplo, só que a escopeta de cano duplo eu gosto de usar apenas no PVP. Então é só se eu for fazer PVP aqui no jogo e se vocês também desejarem fazer PVP na conta de vocês. Aí vocês podem mais pra frente pegar a escopeta de cano duplo ou a escopeta semi-automática. Mas no início e para PvE a escopeta Pump Action é muito boa. Ela é liberada no nível 5 de personagem, eu tô pegando no nível 20 porque eu consegui adiantar bastante. Como eu já tenho muita experiência com esse jogo, eu não vejo dificuldade nenhuma em farmar dinheiro, ouro nem XP. Por isso eu resolvi fazer esta série, porque vai ajudar bastante vocês. Vocês vão assistir a forma que eu jogo, vocês vão implementar isso na gameplay de vocês, vocês vão agregar na gameplay de vocês, porque eu tô passando aqui as melhores dicas, o melhor meio de conseguir as coisas é de forma eficiente. Então sem receio, vamos gastar aqui o dinheiro que a gente ganhou no modo as armas, escopeta Pump Action. Lembrem que eu falei que depois que comprar uma arma tem que arrumar os componentes. Vamos arrumar aqui então os componentes da Pump Action. Cano largo, $72, vai aumentar um pouco a precisão. O raiamento para aumentar um pouco o alcance, raiamento melhorado, $80. Mira de ferro para aumentar a precisão, $20. Por enquanto é isso, porém se vocês quiserem arrumar um revestimento de couro ou pano, vai ajudar a diminuir o desgaste da arma. Nível 22 de personagem. E agora eu tenho a Eva de repetição, uma das melhores armas de repetição do jogo, na minha opinião a melhor atualmente. A escopeta Pump Action, uma das melhores do jogo aí também, considerada por muitos jogadores a melhor. Revólver de vaqueiro que é bom e quebra muito galho. Até aí o nível 40, 50 de personagem dá pra ir com ele. Mas eu não vou pegar outro revólver, eu vou pegar 2 pistolas Mausers. Eu sei que vocês ficaram interessados quando eu disse que vou comprar 2 pistolas Mausers. Alguns vão até se perguntar como é que eu faço para usar 2 pistolas Mausers. Quando vocês chegarem no nível 25 de personagem, vocês irão desbloquear o coldre secundário Pé na Cova. Custa $7,75. Este coldre vai permitir que seu personagem carregue 2 pistolas ou 2 revólveres. Mas lembrando, você vai ter que comprar 2 vezes. Não é comprar uma Mauser, comprar um coldre secundário e achar que ela vai dobrar ali no seu slot de armas. Não, você vai ter que comprar 2 vezes. Você vai ter que comprar 2
Mausers ou 2 revólveres da marinha, entendeu? Ou 2 pistolas semiautomáticas ou 2 escopetas de cano cerrado. No nível 25, então, vocês vêm aqui e compram o coldre pé na cova, coldre secundário, e aí você vai poder carregar 2 armas curtas, beleza? Agora, como eu prometi, vou passar aqui alguns métodos de farm de ouro e dinheiro para vocês. Todo mês a Rockstar atualiza o jogo e renova os métodos de farm. Porque este mês está valendo muito a pena farmar dinheiro em missões de telegramas no modo As Armas das Bruxas, porque está pagando o triplo. Eu ganhei $800 completando as 10 levas. No outro modo As Armas que eu joguei, eu fui até a leva de número 8 e ganhei, se eu não me engano, $300 ou $400. Sem falar que eu consegui upar a vida nesse modo, como eu mostrei para vocês, e o XP de personagem. Então, o primeiro método para farmar dinheiro é o modo As Armas das Bruxas. Mas lembrando, ele vai ficar disponível somente no mês de outubro. Por isso que é interessante vocês assistirem os vídeos de terça-feira aqui no canal, porque toda terça-feira eu estou atualizando vocês aí com os métodos de farm, com as promoções, com os bônus, com os benefícios, com as atualizações que o jogo recebe. Então, neste mês de outubro, o melhor método para farmar dinheiro, preste atenção, neste mês de outubro, o melhor método é no modo As Armas das Bruxas, está pagando 3 vezes mais dinheiro XP. Se você não tem ofício, como é o caso aqui da minha personagem no momento, vocês podem fazer o modo As Armas, que está pagando muito bem. Beleza, e as missões? Missões de história. Às vezes as missões de história elas pagam o dobro também, então é interessante você refazê-las, mas não é o caso deste mês. Porém, eu recomendo que vocês façam todas as missões da história já de início. Foi o que eu falei lá no primeiro vídeo e no segundo, se eu não me engano, porque se você completar todas as 13 missões de história do online, todas as 13 missões do conjunto de missões A Terra das Oportunidades, vocês vão ganhar mais de $1000, então já vai dar para comprar aí a primeira arma e o melhor cavalo, né? Um dos melhores cavalos e uma das melhores armas, que foi o tema do vídeo passado. Então, inicialmente é isso que vocês têm que fazer. Depois vocês podem jogar modo As Armas, vocês podem refazer as missões, mas não vai ganhar o mesmo valor que vocês ganharam fazendo a primeira vez, em algumas missões. Vocês podem fazer essas missões de modo livre, e tem essas pessoas desconhecidas, atendente de correio, vocês podem, mas vocês vão ganhar muito, muito pouco. Então eu não recomendo. O que eu recomendo, galera, é que vocês façam o que está dando mais dinheiro. Mesmo que seja um pouco mais difícil, mas aí vocês aprendem a jogar também. O caminho mais fácil, é mais lucrativo? Nem sempre. Neste mês de outubro, então, é o modo As Armas das Bruxas. Não adianta eu ficar falando aqui, vários meios que vocês podem ganhar dinheiro que não são eficientes, que não são bons. Aí eu estaria apenas enchendo linguiça. Se a ideia é jogar da melhor forma possível e vocês assistirem e implementarem na gameplay de vocês, então eu digo que eu não vou fazer missões de modo livre, não vou e ponto final, porque não vale a pena. Se eu quero ganhar dinheiro, eu vou no menu rápido, telegramas, As Armas das Bruxas. É um pouco difícil? Mas vai valer a pena. E daí tem aqueles ganhos adicionais, como eu disse, vender pele de animais, vender ali presas, garras, coração de lobo. Tudo aquelas paradas que eu vendi no açougueiro também vale a pena. Aí digamos que mês que vem, em novembro, o modo das armas não esteja pagando o dobro. Aí a Rockstar focou, digamos, em missões de modo livre, ou missões da história. Aí, como eu disse, vale a pena fazer aquilo que está pagando mais. Por isso que vocês têm que acompanhar o canal aqui também para saber o que está pagando mais cada semana, cada mês, fechou? Eu já estou quase com 15 barras de ouro, que é o que eu preciso para adquirir o meu primeiro ofício, e eu vou explicar como eu consegui essas 15 barras de ouro. Eu quero explicar os métodos que o jogo dispõe para farmar ouro. Vocês podem farmar ouro então com missões de modo livre, que são essas missões de pessoas desconhecidas. É bom? Não. Da mesma maneira para o dinheiro, serve para o ouro. O que é melhor para farmar ouro então? O que estiver pagando mais ouro. Então, para farmar ouro, eu recomendo que vocês farmem no que está pagando mais. Neste mês de outubro, o que está pagando mais ouro são as missões de telegrama Contrato do Skelding. As séries em destaque também estão pagando o triplo em ouro, como vocês podem ver na informação no canto inferior esquerdo. Triplo em ouro e dinheiro. Série em destaque neste mês é uma série totalmente voltada para o Halloween, com o tema Dia das Bruxas. Tem PvE e PvP misturado, você mata zombies e também tem os players.
é série hardcore. É legal de iniciantes jogarem porque praticamente deixa os jogadores de igual para igual. Saúde e fôlego limitados, sem cartas de habilidade, sem tônicos, armas que o jogo dispõe para você. Então neste mês de outubro, o bônus para ouro está na série em destaque. Missões de telegrama, contrato do Skeldin e também alguma coisa no dinheiro sujo, se não me engano os contratos de Blue Water. Agora, como eu consegui essas 15 barras de ouro? Como que eu consegui? 6 barras de ouro eu consegui completando todas as missões da história, 6 ou 5, não, deu mais de 5, deu quase 6, tá? 1 barra de ouro e meia eu ganhei no modo as armas das bruxas, como vocês já ouviram relatar aqui. 0.4 de ouro eu ganhei resetando este prêmio de gastar dinheiro em lojas. Eu ensinei também no último vídeo que aqui em progresso você tem a opção prêmios e você pode resgatar 0.4 de ouro cada vez que você reseta um prêmio. Alguns prêmios podem ser resetados, outros não. No caso, este prêmio onde você adquire 100 pepitas de ouro e ganha uma fivela, este não pode ser resetado. Porém o prêmio gastar dinheiro em lojas, cada vez que eu gasto $1000 em lojas eu posso resetá-lo. Quando eu reseto ele, volta a contar do zero, porém eu vou para o nível 1, nível 2, 3, até chegar ao nível 10 que é o máximo. E cada vez que eu reseto eu ganho 0.4 de ouro, quase meia barra de ouro. Ganhei 0.8 barras de ouro, quase uma barra de ouro com este prêmio Atirador de Elite, porque ele já está no nível 2, como vocês podem ver, então eu já resetei ele 2 vezes, totalizando 0.80 de ouro. E é matar 100 inimigos com flecha. Como eu usei bastante o arco e flecha no modo as armas e matei mais de 300 inimigos aí, completando com as duas vezes que eu joguei. Então eu resetei esse prêmio 2 vezes, mais 0.8 de ouro. 5 barras de ouro eu ganhei. 5 barras de ouro eu ganhei por vincular a minha conta da Prime Game, serviço da Amazon, com a Social Club, serviço da Rockstar Games. Até o dia 2 de novembro, todo jogador que vincular a sua conta Prime Game, que é serviço da Amazon, vincular com a Social Club, que é serviço da Rockstar Games, até o dia 2 de novembro vai ganhar aí 5 barras de ouro, o casaco Torranca, botas calhou e o gesto aplauso. Então eu ganhei 5 barras de ouro facilmente só vinculando. Eu já sou assinante do Prime Game há bastante tempo. É aquele serviço da Amazon que você paga R$14,90, você tem o Prime Video, você tem frete grátis no site da Amazon. Eu não estou aqui fazendo propaganda porque eu não ganho nada com isso, mas é um serviço legal. Então mais 5 barras de ouro que eu ganhei vinculando a minha conta. E as outras barras de ouro para alcançar o 1480 que vocês estão vendo na tela, eu ganhei com mapas do tesouro. Quando eu atingi o nível 10 de personagem, eu ganhei um mapa do tesouro. Quando eu atingi o nível 15 também. E quando eu atingi o nível 20, outro. Você pode farmar mapas do tesouro. Como eu disse, cada vez que você completa 5 níveis do personagem, 10, 15, 20, 25, 30, você ganha um mapa do tesouro. Alguns mapas do tesouro pagam mal, tipo 0.40 de ouro, mas outros mapas pagam até 2 barras de ouro, então vale muito a pena. Sei que alguns vão pensar, eu não tenho o serviço da Prime Game, então eu não vou ter como ganhar esses 5 barras de ouro aí. Realmente, aí você vai levar um pouco mais de tempo para conseguir as barras. Por isso, agora para completar as minhas 15 barras de ouro, eu vou fazer a missão de telegrama, contrato Skeldin, porque como eu disse, neste mês tá pagando um bônus no ouro, tá valendo a pena então fazer para farmar um ouro. Eu já passei todos os métodos de farm de ouro e não passei os métodos de farm de ouro, também falei o que eu fiz para ganhar ouro aqui no jogo. É só vocês aplicarem no jogo de vocês. Mas se vocês ainda tiverem dúvida, coloca aí abaixo nos comentários, eu tô aqui para ajudar, beleza? Mas é isso que eu faço para me dar bem aqui no jogo. Basicamente é isso. Vamos lá, missões de telegramas, contrato de Skeldin. Tem 3 missões, lembrando, mira livre, independente de plataforma, a mira é livre. Eu já fiz todas essas 3 missões lá na minha outra conta, né, do personagem masculino. Então eu recomendo que vocês façam primeiramente de má fé, que é a que eu vou fazer aqui agora. Voltando aqui no assunto do farm de ouro, né, não é somente estes métodos de farmar ouro que o jogo tem. Tem outro método que é bem legal, que tá no primeiro ofício, tá? Então, para que ninguém venha comentar ali, não, você esqueceu do método do ganha... Calma, galera, calma, que ainda tem um ofício que paga ouro, que é um dos melhores métodos que o jogo oferece também. Eu só esqueci de falar agora, e é o primeiro ofício que a gente vai adquirir no jogo após eu completar esta missão, fechou? Então tem mais um método de farmar ouro, que é um método muito bom, que eu recomendo pra caramba. Na verdade, é o que eu mais recomendo para vocês fazerem, é
no primeiro ofício, farmar ouro no primeiro ofício. E eu já vou mostrar como. Primeiro vamos terminar essa missão aqui então, pra gente pegar o ouro que falta pra pegar o primeiro ofício. Claro que alguns terão mais dificuldade, até porque o que vai contar também é um pouco a experiência, né? Com a jogabilidade, com as mecânicas, com o jogo. Eu não tenho nenhum remédio, nenhum tônico, então eu tenho que tomar cuidado nessa missão. Dá pra você chegar arrebentando tudo? Dá. Mas se você conseguir chegar no stealth é melhor. Eu preciso encontrar um alvo. Ih, já era. Droga, ele quase... Ih, eu vou morrer. Tá. Eu não contava com isso. Eu não contava com isso. O inimigo tá muito forte. Nossa, eu não contava com isso. Honestamente, eu não contava com isso. Então vamos agora com calma. Eu deveria ter comprado o tônico de vida e de olhos da morte. Eu não comprei. Foi uma falha minha. Eu confesso. Então vocês já peguem o meu erro e não cometam o mesmo erro. O sábio aprende com o erro dos outros e o tolo aprende com seus próprios erros. No caso aqui eu sou o tolo. Porque mira livre fica mais dificultoso e aí você tem que tomar tônico. Os inimigos, a mira deles está travando normal em você, mas a tua não trava neles. Então fiquem espertos. E é muito, nossa cara, é muita autoridade, velho. É muita autoridade. Olha a escopeta Pump Action. Por que eu disse que ela é boa? Porque, cara, ela é muito forte. Nossa. O tiroteio aqui é legal, hein? Uma das coisas... Nossa, aqui agora eu errei aqui. Uma das coisas mais gratificantes é o tiroteio em Red Dead Online. É muito bem feito. Cara, eu tô ferrado. Bilu, vamos vazar daqui, Bilu. Me ajuda, Bilu. Passa por cima deles, Bilu, por favor. É por isso que é bom ter um Mustang, cara. Por isso que é bom ter um Bilu. Ah, ela tá escondida lá dentro. Vamos pegar, não tem problema. Cadê? Não é granada não, meu amigo. Pega aqui. Aí. Bilu, aguenta as pontas aí, Bilu, que eu já tô saindo aqui com a filha do chefe. Ai, tem gente nas minhas costas. Nossa, o cara dando tiro de 12 nas minhas costas. Vai que dá certo, vai que dá certo. Bilu, agora é contigo, Bilu. Me tira daqui, Bilu. Cara, o Bilu é um bom cavalo, velho. Um ótimo cavalo. Então, deu ruim porque eu tô sem tônico, como eu disse pra vocês. Tô chegando aqui no local de entrega. Este é o primeiro alvo. Foi simples, mais ou menos. Não esqueçam de pegar tônico. E não esqueçam também de upar a vida do seu personagem, como eu mostrei, né, nos vídeos aí e no início deste vídeo. Porque se eu estivesse com a vida no nível 7 ou 8, eu não ia tancar essa missão aqui não, acho. Opa, aqui tem algumas paradas legais, olha. Brand de qualidade. Aqui nessa mesa, se eu não me engano, tem algumas joias. A gente vai pegar porque a gente é Outlaw. Outlaws for Life. Vamos vasculhar o guarda-roupa também. Deve ter alguma coisa aqui. Opa, tem joias, né? Tônico miraculoso potente. Excelente. Agora sim. E joias. Caramba, era tudo que eu precisava, galera. Brinco de ouro. Consegui aqui um tônico miraculoso potente, que vai me ajudar nessa missão. Mais alguma coisa aqui? Cigarro. Não, minha personagem não fuma, então não vou pegar cigarro. Vamos lá, Bilu. Agora eu tô com um tônico. Agora eu posso tomar um tônico. Galera, capricha no like aí se vocês estão gostando do vídeo. Se vocês gostam da série, comentem aí abaixo. Não esqueçam de comentar. Eu gosto dessa série, continua com essa série. A série vai continuar se vocês derem retorno, se vocês continuarem dando o feedback de vocês. Que aí eu sei que vocês estão gostando deste conteúdo, eu vou trazer sempre. Opa, ali tá o alvo, galera. Vamos pegar o alvo aqui, tá dando bobeira aqui, vamos pegar. Ai, errei. Errei, não corre. Ah! Não, ela correu, Bilu, Deixa eu voltar aqui no Bilu. Ela correu. Pera aí que se ela correr muito, eu dou um tiro na perna. Pronto. Dá um tiro na perna pra parar de correr. Ai.
Olha, se você segurar o comando que você atira, usa para atirar no jogo, o seu personagem vai puxar a pessoa ou o animal, entendeu? Por exemplo, um animal que entrou na água, um jacaré que você matou, ele tá boiando na água, você pode fazer isso aqui para arrastar até a terra firme. E para arrastar também jogadores e NPC. Membro da seita. Não pense que é uma doce donzela esta mulher aqui que eu estou pegando e colocarei na lomba do meu alazão. Ela é membro de uma seita e ela quer ressuscitar um morto, inclusive. Dia 18, tem novidade chegando. A Rockstar Games prometeu uma nova missão de telegrama, onde esses membros da seita 7ª geração vão tentar ressuscitar um povo. Vão tentar ressuscitar um povo. Meu Deus. Vão tentar ressuscitar um profeta deles. Dia 18 de outubro, novidade chegando. Não percam o vídeo da próxima terça. Leve o alvo até o local de entrega. São missões genéricas. Não tem segredo, não tem muita dificuldade. Quer dizer, tem uma certa dificuldade sim, eu reconheço. Por ser mira livre e pelos policiais serem todos loucos, todos com sede de matar você. Parece que os bichos não desistem, cara, até ver o teu fim. Nossa. Como eu disse, este modo está com bônus no pagamento em ouro. Então vocês procurem fazer o que está pagando mais, independente do mês, do ano que vocês estiverem assistindo este vídeo. E passei métodos de farm. Opa! Eu tinha esquecido que agora tem tiroteio, galera. Pera aí. Mira livre? Eu não gosto muito. Ai, ai, ai. Por isso que eu não gosto. Tá, eu vou rushar mesmo. Não vai alcançar lá meu tiro, eu acho. Pega o revólver de vaqueiro aqui, ó. Faz igual pistoleiro mesmo. Sobe na carroça. Agora é hora de tomar aquele tônico? Não, ainda não. Minha vida tá intacta. Vou chamar o Blue, não posso deixar o Blue pra trás. Eu vou deixar pra tomar o tônico se baixar, se tipo chegar a 50% minha vida, eu tomo. Senão eu não vou tomar. Seria legal, né, se você pudesse comprar os cavalos e selecionar qual você quer pra sua carroça. Mas não pode. 0.72 de ouro. Completei minhas 15 barras de ouro. Estou pronto para adquirir o meu próximo ofício. Aliás, o meu primeiro ofício. Que próximo ofício? É o meu primeiro ofício. O primeiro e melhor ofício. De primeiro ofício. Ou seja, não é só o primeiro ofício, mas é o melhor primeiro ofício. Entenderam? O que eu quero dizer, galera, é que não escolham outro ofício senão este que eu vou comprar agora. Porque é o melhor ofício para iniciantes. É a melhor escolha, é a melhor escolha para primeiro ofício no jogo. É isso que eu quero que vocês entendam. Não importa se eu repetir várias vezes. 69 dólares, legal. Não importa se eu estou repetindo várias e várias vezes, é porque é importante que vocês entendam. Porque nele você vai conseguir farmar barras de ouro também. Então é uma forma mais de farmar ouro para conseguir outros ofícios. É o único ofício que paga ouro em missões. Depois é que vocês vão passar a se divertir bastante com o jogo, gastar, comprar o que vocês querem. Vocês podem ver que eu não comprei nenhuma peça de roupa para minha personagem ainda, porque não é necessário agora. Vamos gastar apenas com o que é necessário. Beleza, galera, estou aqui em Rhodes, o local onde a gente vai adquirir o nosso primeiro ofício, que é Caçador de Recompensas. Basta chegar em Rhodes, aqui no mural de procurados, vai ter aquela cutscene inicial. Se você já veio aqui, passou essa cutscene, mas na hora você não tinha as 15 barras, depois é só ir em qualquer mural de procurados no jogo, você pode comprar a licença de Caçador de Recompensas por 15 barras de ouro. Ok, é nessa hora então que se você tiver as 15 barras de ouro, você aproveita e compra a licença. Acabei de comprar a licença de Caçador de Recompensas, meu primeiro ofício no jogo e o primeiro ofício que eu recomendo a todos os jogadores adquirirem. Este ofício é muito bom porque tem ação, tem diversão, você farma ouro nele também, que é o mais importante na minha opinião, você farmar ouro. Também tem uns itens legais e alguns benefícios que você consegue ao subir de nível no Caçador de Recompensas. E quando você completar todos os níveis dele, que são 20 níveis, você pode comprar uma expansão de ofício, que é a licença prestigiada, que custa 10 barras de ouro.
se eu bem me lembro. Ou são 15 barras de ouro. Não, na verdade são 15 barras de ouro. A licença prestigiada, que é a expansão de caçador de recompensas, que adiciona mais 10 níveis ao caçador de recompensas, fazendo então chegar ao nível 30, custa 15 barras de ouro e você pode adquirir também nos murais de procurados. Licença prestigiada, 15 barras de ouro. O que é licença prestigiada então? Uma expansão do caçador de recompensas. Não tem como comprar a licença prestigiada antes do caçador de recompensas, não existe essa possibilidade. Eu falo isso de forma bem acentuada porque muita gente acha que licença prestigiada é um ofício e caçador de recompensas é outro. Então eles perguntam, posso comprar a prestigiada antes do caçador? Impossível, ela é uma expansão, ela é um braço do caçador de recompensas, entenderam? E você não começa a licença prestigiada sem primeiro completar todos os níveis da licença de caçador de recompensas. Eu até posso comprar agora, posso comprar aqui, se eu tiver 15 barras eu compro, mas ela só vai iniciar depois que eu completar todos os 20 níveis de caçador de recompensa. Como vocês podem ver, este é o nível 20 de caçador, aí tem os outros 10 níveis da licença prestigiada. Então ela só começa a contar depois do nível 20 de caçador de recompensas. Você pode comprar agora, mas ela só vai começar a contar depois que você completar o caçador de recompensas. Aí começa nível 21, 22, 23, 24, 25 e você começa a ganhar os prêmios. Aliás, desbloquear os itens de caçador prestigiado para compra e também ganha alguns prêmios aqui como carta de oportunidades para caçadores, aprimoramento da bolsa de provisões e etc. Que bom que vocês entenderam tudo agora sobre o caçador de recompensas, sobre a licença prestigiada. Este ofício é bem legal. É o primeiro ofício que eu recomendo aí no jogo. A gente vai caçar procurados. Também tem procurados lendários. Se eu não me engano são 12 ou 13. São 10. 10 procurados lendários da licença de caçador de recompensas. E você ganha mais 3 procurados lendários quando adquirir a licença prestigiada. Estou com o meu primeiro ofício e no próximo vídeo eu vou começar a upar ele. Agora eu vou ali em Sandenis, eu estou aqui no armeiro novamente porque eu esqueci que eu preciso de um rifle de ferrolho. O rifle de ferrolho é excelente e obrigatório para caçar. O rifle de ferrolho vai ser legal para a gente caçar os animais aí, jacarés e tudo mais. E ele vai servir lá para frente também. E se você quiser usar ele para PvE, para PvP, fique à vontade, tá? Ele é um ótimo rifle, ele é bem versátil, você pode usar não só para caçar. Eu uso só para caçar, mas, cara, o rifle de ferrolho pode ser usado para PVP, para matar outros jogadores, porque ele é muito bom para acertar headshot, também tem um dano bom, se você quer acertar no corpo. E ele é muito bom para usar no PvE também. Rifle de ferrolho, $216, barato pra caramba. Pela qualidade, ele é barato. Vamos aqui em componentes, cano, raiamento melhorado, aumenta o alcance. Miras de ferro, aumenta a precisão. Vou comprar uma luneta curta para o rifle de ferrolho. Eu acho que eu falei rifle, mas não tem problema. Investimento eu vou arrumar depois em todas as minhas armas. Por enquanto é isso, deixa eu ver se eu tenho munição. Ah, eu não tenho munição. Com esse rifle de ferrolho aqui que eu tenho, eu posso caçar, por exemplo, uma pantera, uma sussuarana, até um urso e um jacaré, que é o meu objetivo agora. Vamos lá no jacaré então. Estou aqui em Lagras, vou mostrar onde que eu vou caçar jacaré. Aqui tem a barraca da Herald mais pra frente. Nessa região de Blue Water, cara, é cheio de jacaré, Lagras. Nessas bandas aqui também, ao leste de Baionil, também tem alguns jacarés nesses pântanos. Ao sul de Kaligarhal também tem alguns desses répteis. Vocês, cara, vão encontrar em abundância jacaré. Eu acho bacana o jacaré porque tem muito jacaré no jogo. E esfolando eles, vocês conseguem carne de caça grande. Depois a gente vai atrás da menta silvestre e fazer carne amarela, para reforçar nossa base de vida. A gente vai farmar bastante, vai matar muito inimigo, vai se envolver em muito conflito. Então a gente tem que ter boas provisões. Aqui já tem um jacarezinho. O rifle de ferrolho é só um headshot, mano, nos jacaré, tá ligado? Por isso que eu recomendo pra caramba. Vamos esfolar o jacaré. Às vezes demora bastante pra esfolar. Tem uma dica que eu posso passar pra vocês. Eu não uso, mas eu vou passar mesmo assim. Se você deixar o seu cavalo em cima da carcaça, você esfola em 1 segundo. Olha. Mais uma dica aí pra vocês, tá?
Beleza, agora eu estou com 10 carne de caça grande. Eu não posso carregar mais do que isso, pelo menos não agora no início do jogo. Eu preciso de bolsas que irão aumentar a minha capacidade de armazenamento. Essas bolsas eu consigo em ofícios. Agora eu vou atrás da menta silvestre. Tipo assim, menta silvestre é um ingrediente que você encontra aos montes aí no jogo. Eu tô aqui em Valentine, então bem próximo a Valentine eu deixei alguns locais marcados no mapa para vocês, tá? É bem abaixo aqui, então a gente começa pegando aqui abaixo de Caliban City, ou Caliban 7, eu acho que é a pronúncia correta. Então eu marquei esses locais de interesse onde tem menta silvestre. A gente pega essa estrada e vai descendo até o sul e pegando as mentas silvestres. Então vou deixar aí na tela mais um pouco para vocês printarem se vocês quiserem. Sei que tem muitos jogadores aí que conhecem outros spots de menta silvestre. Fiquem à vontade para compartilhar conosco aí nos comentários, tá? Eu gosto desse aqui porque é perto de Valentine, eu pego Fast Travel e em uma estrada apenas eu vou percorrendo e coletando 10 mentas silvestres. Não esqueçam de ativar os olhos de águias do personagem. Esses olhos de águias, galera, deixa os ingredientes, colecionáveis, tesouros mais visíveis aí na visão em terceira pessoa. Você ativa pressionando ao mesmo tempo L3 e R3. Mais uma vez para vocês aí. E aí fica mais fácil de localizar aqui, ó, menta silvestre. Aqui tem 4, então eu preciso de 10. Eu marquei 10 spots para vocês. Então tem bastante spot que eu marquei no mapa. Vai dar e sobrar. Claro que depois que você tiver uma bolsa aprimorada, uma bolsa maior para carregar ingredientes também, você vai poder colher muito mais. Aqui mais acima tem o outro spot que eu marquei. Vamos pegar as nossas 10 mentas silvestres e depois vamos para a fogueira. Ah, tem mais uma coisa. Tabaco indiano, 1000 folhas e ginseng. Ginseng ou ginseng do Alasca. Isso aí também a gente vai criar na fogueira tônicos. Você, se tiver preguiça de coletar esses itens, você pode comprar na Madame Nazar. Falando do tabaco indiano, do ginseng e das 1000 folhas, tá? Menta silvestre, orégano e tomilho, você só encontra desta forma, colhendo no jogo. Falando do ginseng, do tabaco e das 1000 folhas, vocês podem comprar aqui em ervas, tá? Vamos comprar aqui então 10 tabaco indiano. 1000 folhas eu já tenho, porque 1000 folhas tem em abundância, aí é só você andar com o seu cavalo nas regiões, ativar os olhos de águia que você vai encontrar 1000 folhas bastante. Ginseng, eu sei um spot onde tem 9 ginseng, aqui eu comprei também, cada um custa $1. Eu vou mostrar aqui rapidamente o spot para vocês no mapa. Eu sei um spot onde tem uns 9 ginseng, 9 ou 8. Fica pra cima aqui. Aqui, ó. Window Rock fica nesta região aqui. Tem Window Rock no mapa, estão vendo? Aqui, ó, Valentine, Floresta Cumberland, Window Rock. E aqui tem esta saída, né? Aliás, esta entrada, onde tem aqui algumas construções. E aqui tem, se eu não me engano, 9 ginseng. 9 quantidade, né, de ginseng, ou 8. Mas se eu não quisesse comprar ingredientes, se eu quiser já pular todo o processo de criação, eu posso também abrir o catálogo e comprar pelo catálogo, em tônicos. Agora é hora de relaxar, depois de um dia cheio de trabalho. É hora de relaxar na fogueira, cozinhar nossas carnes, nossos tônicos, se preparar para a semana que vem. Vamos aqui, criações, provisões, carne de caça grande com menta silvestre, a gente já coletou tudo, é só começar a cozinhar. Então, galera, basicamente é isso que eu vou fazer agora. Vou cozinhar aqui as minhas carnes, cozinhar os tônicos, preparar o meu personagem. Para quê? Para a semana que vem, onde eu vou começar a upar o ofício de caçador de recompensas do zero. Toda sexta-feira, a partir das 8h15 da noite, tem vídeo da série Começando do Zero em Red Dead Online aqui no canal. Muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Fiquem com Deus. Eu tô indo nessa. E vou me despedir aqui nesse clima agradável. Fim de noite, terminando os trabalhos. Fui!